Ai, olha, eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês, porque depois de ouvir a Denise falar, enfim, a Denise é experiente no assunto, é alguém que está ali dentro dos procedimentos. O nosso assunto é protesto de CDAs, não é? E vocês sabem que a gente tem uma preocupação muito grande em que toda a estrutura do protesto e todo o procedimento do protesto de títulos seja bastante claro, porque as pessoas não conhecem o protesto como procedimento, não é? As pessoas têm uma visão do protesto muito estranha, não é? E muito dura, e normalmente não é uma boa visão. O que a gente tem que pensar é que o protesto como procedimento, ele obedece a alguns princípios bastante importantes para o poder público, mas não só para o poder público recuperando crédito, mas para o poder público quando a gente pensa no geral. Imaginem todo o problema do judiciário hoje para julgar todas essas questões de execução fiscal, que às vezes são processos que duram séculos, a gente sabe disso, né? E o movimento, esse grande movimento que a gente vem já ouvindo falar ali desde... Tá bom aí para vocês conexão, gente? Como é que tá? Tudo bem? Se tiver ruim, avisa aí, tá? Para eu ver como é que vocês estão. Que a gente vem vendo com os procedimentos, o processo civil já há bastante tempo, que é o procedimento da desjudicialização. A ideia é que você deixe os conflitos do judiciário, para o judiciário, os conflitos que não possam de maneira nenhuma serem resolvidos extrajudicialmente. Não é o caso da recuperação de crédito, mesmo que esse crédito seja um crédito do poder público, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está falando de princípios como a celeridade, como a função social, dessa recuperação de crédito que tem que ser aplicada esses recursos têm que ser aplicados em serviços públicos muito importantes. A gente não pode falar da eficiência, deixar de falar da eficiência, não é? Assim como o protesto é eficiente na cobrança, o administrador público também precisa cumprir essa eficiência, portanto, trazer esses créditos de volta com as ferramentas que tiver. A gente não pode deixar de falar do custo que para as procuradorias hoje, então, para o poder público em geral, é praticamente zero. Quer dizer, claro que ele tem ali os custos iniciais, mas na maioria dos estados hoje não há custo de apresentação das CDAs a protesto. E esse custo é inteiro do devedor, inclusive depois no cancelamento e no pagamento, né, nesse tríduo legal que ele tem para pagar. A gente tem que pensar também na publicidade. Claro que os processos judiciais dão a publicidade. O que acontece é que o protesto extrajudicial tem uma publicidade muito específica. Ele tem uma publicidade junto aos institutos de proteção de crédito. Então, você imagina, aquele devedor que não pagou o tributo porque sabe que as fazendas vão demorar para cobrar, ou, em alguns casos, nem vão ajuizar essa cobrança, porque o custo de cobrança é muito maior do que o recebimento que vai haver, eles deixam o pagamento desses tributos por último, né? Nós tivemos em São Paulo um corregedor-geral da Justiça, Dr. Renato Nalini, e que à época, e que também foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que à época ele chamava essas cobranças do poder público de autofágicas, porque os valores que se tentava recuperar sumiam no custo do processo de recuperação. Tudo isso leva a uma estrutura que a gente não pode deixar de observar, né? Então, para dizer como é que é o procedimento, como é que funciona. Normalmente é feito um convênio com as fazendas municipais, estaduais e federal. As procuradorias, então, com esse convênio em mãos, esse convênio serve basicamente para estabelecer as regras dos títulos que serão enviados a protesto. Primeiro, a gente não pode deixar de observar, e anotem aí, porque isso cai em prova mesmo, o 784 do novo CPC, que estabelece quais são os títulos executivos extrajudiciais. E ali no 9º você vai achar certidão da dívida ativa das fazendas. Então, nesse convênio, a gente cita isso, estabelece quais são os valores mínimos. Às vezes, algumas fazendas preferem estabelecer um valor mínimo de título para enviar protesto. Esse convênio hoje é assinado entre a Fazenda Pública, municipal, estadual ou federal, o tabelionato,
de todas as regiões, e os institutos de protestos, que normalmente os institutos são os centralizadores da recepção desses títulos, porque hoje é tudo eletrônico, é muito rápido. Então, como disse a Denise, as procuradorias escolhem, marcam ali os títulos que pretendem enviar protesto. Isso é absolutamente eletrônico. A gente não precisa da CDA física, da certidão física. A gente tem que poder consultá-la em caso de dúvida, mas fisicamente ela não precisa chegar para a gente, porque ela, claro, foi legalmente constituída. É isso que a lei exige, certamente foi. Esse crédito existe e ele está constituído. Chega ao tabelionato, então, a solicitação da apresentação a protesto daquelas CDAs. E hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o volume é incrível, é incrível. A gente nem consegue entender algumas prefeituras que hoje ainda não enviam essas CDAs, visto que tem créditos a receber, com custo zero para eles, não é? Todas as questões políticas devem ser avaliadas por esse aspecto, o aspecto que nós temos que pensar que, tudo bem, o protesto é uma faculdade do credor, mas aí há uma lei de responsabilidade fiscal também que deve ser aplicada. Os administradores públicos têm o dever de recuperar crédito. O princípio da eficiência lá do 37 da CF trata disso, não é? Então, esses títulos são qualificados como todos os títulos de crédito e documentos de dívida que chegam aos tabelionatos de protesto, são juridicamente qualificados. A gente checa o aspecto formal completo para que esses títulos tenham andamento. A partir daí, um tabelião deve intimar esses devedores, e o custo dessa intimação, isso que é o interessante para as fazendas, é do tabelionato. Então, o tabelião é que tem lá o seu intimador, a sua empresa intimadora, e que vai fazer a intimação pessoal ou por AR, a depender das situações específicas. Isso tudo está na Lei 9492 de 97, vai intimar esses devedores. Esses devedores têm um prazo que é o tríduo legal, são 3 dias úteis, para pagar no tabelionato. E vou contar uma coisa para vocês. Os institutos de protesto, inclusive o de São Paulo, chegou a medir uma época na recuperação de crédito do Estado, era IPVA, se eu não me engano, e houve uma leva de títulos que chegou a 60% de recuperação de crédito. Olha, em média, nós temos 30% de recuperação desse crédito, dos que chegam a protesto. Nesse lote que nós chegamos a 60% de recuperação, era um lote que estava parado na procuradoria porque havia aquele problema do valor, né? Você vai cobrar IPVA, o valor é pequeno e tal. Parado na procuradoria há mais de 2 anos. A recuperação de 60% para o Estado foi uma coisa incrível, assim. A partir daí, eles passaram a mandar todos os créditos. Uma coisa importante a dizer, digamos que o devedor não pague, porque se ele pagar, no dia seguinte, dia útil seguinte, esse valor já está disponível para a fazenda pública. Olha que coisa, isso é tudo eletrônico, vai para a conta da fazenda, tudo bonito. Se ele não pagar, o custo do protesto é do tabelionato, o tabelião vai lavrar o protesto disso, expedir um instrumento de protesto que a fazenda pública receberá e aí, eventualmente, pode dar andamento a uma execução se pretender com esse título na mão. Então, é importante dizer que o protesto extrajudicial pode ser feito desde que a CDA esteja constituída antes da execução, durante a execução, porque a fazenda pode pedir a suspensão dos processos, e mesmo pós-execução, não conseguindo recuperar um crédito que foi executado. As fazendas podem optar por apresentar a protesto. A grande discussão sobre a lei das execuções fiscais não há mais, porque é o que Denise falou. O administrador tem a opção a seu favor e ele precisa usar de todos os meios legais para fazer essa recuperação de crédito. É muito, muito, muito importante, para a gente não estender muito aqui com vocês, que a gente verifique que há uma série de princípios, eu diria, né? No protesto de títulos, vários princípios que garantem a legalidade desse procedimento, até porque o tabelião de protestos é responsável por essa estrutura, né? Enfim, de procedimento correto. E se a gente não fizer um procedimento correto, a responsabilidade é nossa. Então, imagine a preocupação de que esse andamento seja absolutamente bem feito, não é? Se o título for protestado, ele então expede o instrumento de protesto,
Procuradoria recebe, e no caso do cancelamento, então, esse devedor está lá com um nome restrito, constando das associações de proteção ao crédito, e ele pretende, então, quitar a sua dívida. Digamos que resolveu que vai pagar, viu que a coisa é séria, né? Resolveu que vai pagar. Ele procura as fazendas públicas e as fazendas recebem esse crédito dele, porque aí, depois de protestado, ele não pode mais pagar no tabelionato. E a grande preocupação que a gente tem é que no momento em que ele faça o pagamento para a fazenda também, tudo eletronicamente, gente, é tudo muito rápido. A fazenda envia uma autorização para os tabelionatos onde aquele protesto está. Ela recebeu como ela bem entendeu, à vista, parcelado, como queira, não é? Há regras lá nas procuradorias para isso. Recebeu, manda autorização, o tabelião cancela mediante o pagamento das custas de cancelamento. Quem paga? O devedor, não é custo da fazenda, sempre o devedor. Num procedimento bastante rápido, ele sai dali com o cancelamento feito. E nós temos que verificar também, uma coisa que a Denise comentou ali, atenção, superatenção, cai em prova, é uma preocupação que a gente tem. Como regra, você tem o Código Civil dizendo que o protesto interrompe a prescrição, regra geral, tá? O protesto extrajudicial interrompe a prescrição. Cuidado nas provas, porque há uma exceção a essa determinação legal, porque a lei de execuções fiscais é lei específica, né? Lei especial. Portanto, não há a interrupção da prescrição no caso do protesto extrajudicial da CDA, por conta da lei específica de execuções fiscais. Então, se você parar para pensar nesse cenário todo que Denise descreveu, quer dizer, o volume de execuções fiscais, o acúmulo de ações no judiciário, a obrigatoriedade dos administradores de recuperarem crédito, a lei de responsabilidade fiscal, o princípio da eficiência, toda a preocupação com os meios alternativos de solução de conflito que a gente tem hoje, inclusive com lei de mediação, com o novo Código de Processo Civil. A estrutura legal dos tabelionatos, não consigo ler daqui, que está longe, essa judicial, apenas o judicial. E não... Vocês estão lendo, né? Denise está escrevendo ali, vocês estão lendo, né? Então, leiam, porque sabe tudo, né? Pense, a pessoa está lá no meio quente da coisa, sabe tudo do negócio. O que acontece, que interessa muito para as procuradorias, e chegando ao tabelionato de protesto, é o nível de publicidade que isso ganha, porque hoje as pesquisas são feitas centralizadas pelo Instituto de Protesto Brasil, e você pode pesquisar em qualquer lugar do Brasil se aquele devedor tem um CPF restrito por conta de uma CDA. Então, interessa muito as fazendas, porque não é só o processo local que vai ter essa publicidade. Essa publicidade hoje é em nível federal, nacional, você consegue verificar de qualquer lugar. Menos custoso, desjudicializa, recupera crédito num volume imensamente maior do que os processos judicial, e nós temos um convênio com um repasse imediato de emolumentos, de valores pagos pelos devedores às fazendas públicas. Os emolumentos são pagos pelos devedores, as custas são pagas pelos devedores. Só tem ganha-ganha nesse convênio, não é? Nessa estrutura toda. E se nós pensarmos que hoje a ideia é que a celeridade seja o grande manejo com segurança jurídica, estamos no melhor dos mundos, não é? É assim que o tabelião de protestos trabalha, a qualificação é muito séria, muito rígida, porque senão responsabilizados somos nós, mesmo que tenha a fazenda deixado vir ali uma CDA com qualquer problema, qualquer falha, qualquer erro, se nós não qualificarmos responsabilidade nossa, e é um procedimento extremamente célere. Nós temos 3 dias úteis para o pagamento. No máximo, em 5 dias úteis, a fazenda recuperou esse crédito dela, não é? É isso, meus amores. O protesto extrajudicial, ele é uma grande ferramenta, assim como muitos meios outros de solução extrajudicial de conflitos, nesse caso, o direito de receber daquele que deve, né? É uma grande ferramenta, uma ferramenta que vem se mostrando indiscutivelmente
de fator absoluto de solução para as fazendas. E agora, depois, o STF, depois de 2016, acabou a grande discussão. A gente nem entendia por que essa resistência toda, mas havia interesses políticos aí atrás disso, né? Lógico. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí, se quiser mandar depois. Eu estou usando o Insta do Dom Direito, que é o Insta da mentoria, do nosso grupo de mentoria de estudos aqui. A gente faz os estudos para o concurso de cartório, e então se tiverem alguma dúvida podem mandar no Insta. Certamente a Denise lá no Processo Tributário, no @processo tributário, dá uma aula como ninguém, tá? Então quem está fazendo os concursos das procuradorias municipais, estaduais, aquele curso é maravilhoso, assim, serve para tudo. E é fantástico como a quantidade de matérias acaba te ensinando milhões de coisas para qualquer concurso. É um volume de informação muito, muito bom. Então, quem está prestando cartórios hoje no Brasil, muitos, né, em vários estados acontecendo agora, tenho ali muitos mentorados prestando em vários estados, certamente a Denise também tem muitos alunos prestando muitas procuradorias, porque os concursos estão abrindo vários ao mesmo tempo das procuradorias, e nós esperamos que vocês tenham sucesso tremendo, que protesto de CDA não seja o problema dos senhores, porque é molinho, molinho, facinho, facinho. Qualquer questão, manda pra gente, a gente responde lá pra Denise, a gente responde. Denise, foi um prazer falar contigo, que bom ouvir a visão do outro lado, que às vezes a gente fica meio solto, meio sem tempo de bater papo com as procuradorias. É fantástico saber que vocês têm usado muito bem essa ferramenta, que bom, que maravilha. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, excelentes provas, que vocês tenham muito sucesso, e tudo que a gente quer, a gente pede ao universo. Se for pra gente, vai acontecer do melhor jeito do mundo, não é? Qualquer dúvida, por favor, mandem lá. Muito, 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 muito obrigada, viu? Até logo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.